Dia 121, mais um dia de review de Café com Deus Pai. Começando em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Atos 20:24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Efésios 2:10. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. A palavra de hoje é sobre dias comuns e como o extraordinário ele pode se revelar nos pequenos detalhes das nossas vidas. Muitas vezes a gente não tem essa noção, né? A gente acha que tudo é um acaso, tudo às vezes é uma coincidência, só que Deus não trabalha com acaso, não trabalha com coincidência. Tanto na nossa vida como na própria Bíblia. Por que está escrito, por exemplo, lá em Davi? E ele o ungiu no meio dos seus irmãos. Porque ali ele não deixa detalhes passarem desapercebidos. Se fosse para não prestarmos atenção e procurarmos o significado disso, ele simplesmente falaria, e ele foi ungido ali. Mas não, ele fez questão de frisar, ungido no meio dos seus irmãos, que era para mostrar que ele era preterido entre todos os irmãos, que ele não era bem tratado, que ele tinha algumas restrições com alguns. Então Deus o ungiu, fez questão de ungir na frente dos irmãos, que tinham capitão do exército, que tinham outras qualidades, mas para mostrar que para Deus o que importa não é as suas habilidades, mas sim o seu coração, que era tudo que Davi possuía naquele momento, um simples pastor de ovelhas. E nisso também eu falo que nas nossas vidas não tem coincidências. A gente encontra pessoas porque a gente deveria encontrá-las. A gente encontra caminhos porque a gente deveria trilhá-los. Não tem dias comuns. A única coisa que a gente precisa é procurar entender a vontade de Deus, procurar olhar aos poucos e ver que aqueles momentos eram por um propósito maior. E às vezes a gente está tão atribulado, tão corrido com o nosso dia a dia, com os nossos afazeres, com o nosso estresse, que a gente não percebe esses pequenos sussurros, esses pequenos encontros. Vou falar que muitas vezes eu encontrei pessoas as quais não tinha sentido nenhum. E às vezes por um descuido, por um esbarrão ou por uma conversa boba ali, dali surgiram várias coisas boas. Então a gente tem que sempre estar atento, sempre estar procurando entender, porque para todos aqueles que amam a Deus, tudo conspira a seu favor. Só que a gente tem que estar preparado para entender e para prosseguir com esse propósito, porque muitas vezes a gente está distraído com outras coisas. Então fica aqui meu convite, procurem escutar mais, procurem entender mais, procurem ouvir mais.